Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Nesta noite, nós estamos envolvidos em uma atmosfera espiritual que é muito bela, vigorosa, porque esta casa, que foi fundada em 1923, portanto, há 93 anos, é isso? Ela também está em um processo de transição entre duas gestões. A gestão que foi liderada até então pela nossa querida Fernanda, e a partir de hoje a casa estará continuando as suas atividades lideradas por um outro presidente, que é o nosso querido irmão Rodrigo. Então, toda essa conjugação de fatores, ela traz para a casa uma psicosfera, uma atmosfera psíquica, espiritual, de festa, de regozijo, de compromisso com o trabalho do bem e, acima de tudo, de confiança e certeza de que nós continuamos a caminhada construindo um mundo melhor, mais humano, mais justo, generoso, porque para isto o Centro Espírita é concebido. O Centro Espírita, ele é concebido primeiro na espiritualidade, muito antes das criaturas se reunirem na Terra para começar um estudo sobre o Evangelho, que normalmente os centros espíritas, quase todos eles, começaram assim. O grupo se reúne para fazer o Evangelho no lar. A partir daí, aquele grupo começa a sentir a inspiração do alto para agregar mais pessoas e, além do Evangelho, fazer um estudo do Evangelho. E depois do estudo do Evangelho, as demais obras da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. E a partir daí começa a se elaborar um trabalho de atendimento a mais pessoas. Os centros espíritas, principalmente no Brasil, quase todos eles têm a sua gênese no Evangelho, no lar, na casa de alguma família. Mas como é que isso começou? Como é que foi a história do primeiro centro espírita de que nós temos notícia? Porque em 1857, Allan Kardec editou o Livro dos Espíritos. Primeira obra do Pentateuco kardeciano, como nós costumamos dizer. Primeira das 5 obras fundamentais da doutrina espírita. E Kardec trabalhou muito, pesquisou bastante, ele avaliou comunicações que os espíritos trouxeram a médiuns diferentes em vários pontos do globo. E aquelas milhares de comunicações, ele foi analisando, excelente pedagogo, cientista, um espírito de escola, foi comparando e verificando aquelas mensagens que continham, que tinham concordância, vindas de vários médiuns que não se conheciam, cada um em um ponto da Terra. Ele então foi elaborando o alicerce da doutrina espírita, os princípios da doutrina espírita. E em um dado momento desta caminhada,
o codificador Allan Kardec pensou: agora é necessário que nós tenhamos um lugar onde as pessoas que já estão tomando conhecimento de toda esta filosofia, desta ciência, elas possam se reunir para debaterem esses princípios, estudarem, trocarem as suas experiências e, a partir daí, começarem um processo de divulgação de tudo isso que a espiritualidade até então vem trazendo para a humanidade. Porque ali estava nascendo um movimento para a redenção do homem. Ali estava nascendo um movimento que mudaria o rumo da humanidade. Ali estava nascendo o resgate do cristianismo primitivo, mas com as condições de rasgar os véus que ainda encobriam a mensagem de Jesus, porque a época em que ele viera não fora possível revelar muitas coisas. Então fundou-se a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense. E ali começaram os estudos, começaram as palestras públicas, começou o atendimento aos necessitados de todos os matizes. Na França, em Paris. Passado algum tempo, como os adeptos da Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses trocavam muitas correspondências, visitavam-se, os centros espíritas começaram a se multiplicar no mundo. Várias cidades da Europa começaram a implantar seus núcleos de evangelho, seus núcleos de estudo. E Allan Kardec, então, resolve começar a fazer as suas viagens para visitar esses núcleos, para ver em loco como é que estava se processando o ensino, o estudo do Espiritismo. Então ali começou a surgir uma gama. Eu também queria um abraço. Começou, o presidente meu chegou atrasado para ser. Então, como eu estava dizendo, os centros espíritas começaram a florir os canteiros da terra. Aí começou a se criar um organismo com essas pequeninas células, como esta aqui. E nós vamos buscar, na dicção de um espírito que tem uma capacidade. Então, meus amigos, nós vamos buscar na dicção de João Cleofas, que é um espírito que tem uma capacidade de trazer para a concretude da nossa apreciação as coisas abstratas. Então tem uma obra dele que se chama Suave Luz nas Sombras, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco. O João Cleofas é o mesmo espírito que dita uma obra da nossa editora Francisco Spinelli, chamada Triunfo da Imortalidade. Então, ele traz sempre mensagens que são concisas, profundas e de uma maneira muito gostosa da gente avaliar e compreender. E ele se refere ao centro espírita dizendo que o centro espírita é uma célula viva e pulsante, onde se forjam caracteres sobre a ação enérgica do bem e do conhecimento. Essa frase, ela tem muitos aspectos que nós podemos analisar.
O primeiro deles é a questão do centro espírita ser uma célula. A gente não precisa entender muito de biologia, de citologia, para saber que a célula é uma unidade fundamental de um tecido, de um organismo. E que do seu funcionamento depende o equilíbrio, depende a funcionalidade do organismo do qual ela faz parte. E que ela também só tem importância, ela só tem razão de ser quando ela está inserida no organismo, porque se tirar fora dele, a tendência da célula é fenecer. Então, o centro espírita é uma das, vamos dizer assim, escolas, é um dos locais mais importantes para a edificação do caráter. Às vezes, eu me recordo que há alguns anos, que eu não vou dizer quantos, eu venho de uma outra confissão religiosa. E eu passava em frente ao centro espírita e ficava olhando e com vontade de entrar. E tinha medo, porque eu achava que eu ia entrar na porta e os espíritos iam me pegar. Ou achava que devia ter algum tipo de atividade lá dentro que de alguma maneira iria me assustar. Eu não tive a bênção de nascer em lar espírita como tu, viu, Carol? Por isso que tu está me olhando assim, mas então, o centro espírita para mim é uma coisa meio penumbrosa, assim, né? Então, quando a gente chega e começa a conhecer o centro espírita, todo esse preconceito, todo esse misticismo, ele começa a ir embora. Porque a gente fica se dando conta que aqui nós somos requisitados diariamente a transformarmos o nosso caráter, a nos tornarmos homens e mulheres de bem. Agora a gente tem que falar um gênero e o outro, né? Antes, no meu tempo, homens incluía tudo, agora não. É homens e mulheres de bem. Tá? E tudo isto se faz através do conhecimento desta filosofia, que é o Evangelho de Jesus sem os véus, e através da prática do bem. Então, há milhares de células como esta aqui, como o nosso centro espírita, espalhadas pelo mundo, cumprindo a sua função de nos transformar o caráter. Quando nós vamos observando a nossa trajetória, depois de conhecermos a doutrina espírita, nos agregarmos a um núcleo destes e desenvolvermos atividades no bem, nós vamos ficando irreconhecíveis para nós mesmos. Nós vamos fazendo diariamente ou de tempos em tempos a nossa avaliação, o nosso processo de autoconhecimento. E às vezes nós vamos nos dando conta, nossa, como eu mudei. E eu fazia isso, eu dizia aquilo, eu pensava assim, hoje não penso mais. E é claro que como nós somos espíritos imortais, quanto mais nós andamos, mais o nosso olhar espiritual ele se amplia. E mais nós identificamos coisas que precisamos mudar. Isso é natural. Mas não nos retira a visão do quanto nós andamos a partir de um empenho e de boas escolhas, baseadas no conhecimento que nós vamos auferindo no estudo da doutrina espírita e da dinâmica do bem que nós vamos agregando às nossas vidas. Então,
Então, esta é uma primeira reflexão do João Cleópatra. A outra que ele diz é que o centro espírita é uma escola, torna-se educandário, graças ao qual a instrução alarga-se, desde a geração de fenômenos educativos de hábitos, para produzir discípulos conscientes da própria responsabilidade, até cidadãos capacitados para a vida. Acho que todo profissional, todo homem público, deveria passar um tempo estudando no centro espírita. Há uma característica de espíritas, e Kardec fala disso muito bem, tem no livro dos médiuns, principalmente, que há os espíritas experimentadores. Aqueles espíritas que são fissurados, assim, que gostam do fenômeno. Isso é normal. Tem muita gente que vem para o centro espírita porque quer ver como é que funciona uma reunião mediúnica, quer receber uma mensagem, quer ver alguma coisa diferente. Mas o grande fenômeno, o fenômeno importante, fundamental, que ocorre no centro espírita é este fenômeno que o benfeitor amigo se refere aí. São fenômenos educativos de hábitos. São fenômenos morais. É a transformação. É a reeducação. Quando às vezes nós fazemos algumas reuniões de avaliação entre nós, nos grupos de estudo, nas confraternizações de trabalhadores, e é muito comum nos emocionarmos até as lágrimas, relatando o benefício aurido pelo contato com a doutrina espírita. A gente até perde o medo dos espíritos, né, cara? É. Então, este fenômeno educativo, porque a doutrina espírita ela é eminentemente educadora. Mas é uma educação que aproveita, como o próprio nome diz, edútere, é tirar para fora. As nossas potencialidades, que dormem, às vezes, séculos, a doutrina espírita vai nos ajudando a trabalhar e transformá-las em virtudes e transformá-las em potenciais que transformam as nossas vidas e que transformam o mundo onde nós vivemos. Então essa escola de almas que é o centro espírita, porque no centro espírita existem aqueles que ensinam, porque diz que todo aquele que tenta persuadir alguém de alguma coisa, só por esta razão, ensina. Isso os espíritos dizem. Mas é um aprendizado de mão dupla. Porque vejam bem, no diálogo, quando nós estamos colocando uma ideia, nos nossos grupos de estudo, isto é usual. Nós vamos avaliando as questões por vários ângulos. Então todos ensinam e todos aprendem. Nós não temos doutores em espiritismo. O espiritismo não intelectualiza. Porque o saber espírita, ele se consolida no fazer espírita, no viver espírita. Senão, eu posso citar de cor as questões do livro dos Espíritos, os itens do livro dos Médiuns, os capítulos do Evangelho. É claro que eu tenho uma instrução larga, como diz ali, se eu fizer isso. Mas o fenômeno educativo de hábitos se dá com a nossa vivência de tudo o quanto nós estudamos.
E é isso que o Espiritismo nos oportuniza. Por isso nós temos obras de assistência social na casa. Por isso nós atendemos às nossas carências espirituais e materiais. Por isso nós aprendemos a conviver, nós aprendemos a servir, nós aprendemos a renunciar, a silenciar, a perdoar. Isso são fenômenos educativos de hábitos. Porque nós vamos quebrando o círculo vicioso das nossas imperfeições e construindo o círculo virtuoso das nossas perfeições morais. Essa é a grande escola. Mas ele vai além e diz que o Centro Espírita é uma oficina onde se trabalham os sentimentos e se modelam os valores éticos aos camartelos do sofrimento e da renovação, nas diretrizes que a caridade propõe como método depurativo e elevado. Camartelo é um instrumento de demolição, uma espécie de martelo. A gente colocou ali. Então essa oficina de restauro, de recuperação, de aformoseamento, de escultura íntima de cada um de nós. Esses dias eu estava relendo Viagens Espíritas de 1862 e outras viagens. E fiquei me dando conta de uma coisa. Allan Kardec, ele não foi escolhido para ser o codificador do Espiritismo porque ele era um homem inteligente, porque ele era um cientista, porque ele era um literato que escreveu uma gramática francesa, inclusive. Não. Allan Kardec foi escolhido por isso, mas muito mais, porque ele era um espírito que sabia o que significava caridade e ia praticar. Todos os textos de Kardec, confira, ele vai repetir em algum momento: fora da caridade não há salvação. Quando ele sai para viajar, ele faz esta manifestação e diz: fora da caridade não há salvação, e fora da caridade não há verdadeiro espírito. Então, nós vamos percebendo que todo o conhecimento que nós vamos construindo na escola da alma, que é o Centro Espírita, ele se destina a nos habilitar para o artesanato na oficina, para modelar os sentimentos, os valores éticos. E o mais importante disso é que o Centro Espírita, ele é, agora a gente usa muito um termo assim, ele é um espaço de convivência onde não há supremacia do intelectual sobre aquele que não é intelectualizado, do rico sobre o pobre e vice-versa, do letrado, do analfabeto, do enfermo e do saudável. Não. Um dia eu ouvi alguém dizer assim: a primeira vez que eu entrei no Centro Espírita, eu ouvi um coral cantando. E aí eu me lembrei do nosso coral. Eu ouvi um coral cantando, fiquei pensando lá sentado na última fila. O que é isso? Um grupo de pessoas cantando de uma forma desafinada. Isso é coral, meu? Levei alguns anos para entender
que a finalidade daquele coral não era um cantar impecável, afinado como o nosso aqui. A finalidade daquele coral era que ali estava o empresário, estava a doméstica, estava o estudante, estava o engenheiro, estava o médico, cantando. Então, essa aproximação, a gente às vezes convive anos ao lado de um companheiro no centro espírita, a gente sabe das dificuldades, das lutas, mas às vezes a gente não sabe nem a classe social muito bem, nem a profissão, ao menos que isso seja necessário, nós somos irmãos. Então, esta oficina dos sentimentos, que faz com que eu tenha a espontaneidade de, mesmo sem ser afinado, vir e cantar no coral. Que mesmo sem saber dançar, eu venha na evangelização e dance com as crianças. Que mesmo sem saber recortar coraçãozinho, né? Eu pego o EVA e corte o coração. Então, isto é o centro espírita. É essa remessa do ser, a sua espontaneidade, ao seu espírito de aprendiz, porque a gente vai perdendo isso. Quando crianças nós somos espontâneos, depois nós vamos crescendo e nós vamos nos distanciando, a gente fica sabendo demais. E aí, sabendo demais, nós não queremos nos expor, nós não queremos dizer às vezes que não sabemos. E aí nós vamos enrijecendo, nós vamos ficando inflexíveis. E no centro espírita, a gente perde isso. Porque, meus amigos, trabalhar com a espiritualidade superior é uma lição a cada dia. Não tem orador. Pode fazer sucesso lá fora. Você chega aqui, o primeiro dia, as primeiras vezes que você vai falar numa tribuna espírita, você treme nas bases. E treme sempre. Porque o conhecimento que nós estamos verbalizando, ele é um conhecimento que, em primeiro lugar, ele bate nas fibras da nossa própria alma. Ele perpassa pelas nossas dimensões espirituais. Eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim. E qualquer atividade que se faz no centro espírita, nós estamos fazendo primeiramente para nós. Então isso nos dá a dimensão dessa oficina. E a outra, ele diz, é que aqui é um hospital. O centro espírita é um hospital. E seja as mais exclusivas terapêuticas para alcançar as causas geradoras do sofrimento, apresentando as ramificações das enfermidades e dores morais, que devem ser transformadas em estado de saúde plenificada. O mundo todo organiza-se, estrutura-se, pesquisa para combater os efeitos. Não há nenhum ramo da medicina que combata as causas geradoras do sofrimento. A medicina se destina ainda a combater reflexos.
ela se destina a reparar o organismo físico. É a recuperação orgânica, a causa, ou melhor, o móvel da medicina terrena. O Espiritismo é a ciência que nos ensina a alcançar as causas dos nossos males, porque a causa de todas as nossas enfermidades, elas residem no espírito imortal. E a única ciência que até o ano de 2016 estuda o espírito é a ciência do infinito, o espiritismo. Então nós devemos tratar as nossas enfermidades, devemos cuidar do nosso corpo, da higiene corporal, da prevenção, fazer a profilaxia, porque a medicina é também um recurso divino. A medicina nobre, ela vai aurir na espiritualidade superior os recursos para diminuir a dor na terra. Então nós precisamos lançar mão. Mas a gênese das nossas dores, dos nossos sofrimentos, elas estão todas radicadas na alma. E somente a transformação moral, somente aquela modelagem dos sentimentos, a estruturação de valores éticos, a prática do bem são as terapêuticas de profundidade. A medicina está chegando lá. Quando diz que os nossos condicionamentos psicológicos, nosso ânimo, eles respondem em grande parte pelo êxito, pelo resultado dos tratamentos, é verdade. Porque muitas vezes, ao modificarmos o nosso tônus vibratório, nós estamos modificando com o trabalho do bem, com a agregação de novos valores, com a transformação dos nossos vícios em hábitos mais saudáveis. E é isso que o Espiritismo ensina. Quando nós vamos ler o homem de bem no Evangelho, a cada frase do Evangelho, o homem de bem, sede perfeitos, nós poderíamos traduzir o sede perfeitos pelos seres saudáveis. Então esse é o nosso hospital. E é o santuário que se converte em altar de holocausto dos valores morais negativos. Gosto dessa frase. E de soerguimento das virtudes em intercâmbio saudável com o pensamento cósmico, mediante a oração, a concentração e a atividade libertadora. Ao longo dos tempos, nós fomos muitas vezes nos ajoelhando, cobrindo-nos com véus diante de templos de pedra. Isto foi a evolução, o processo de evolução do espírito imortal, que ainda precisávamos destes símbolos sagrados para que aos poucos silenciássemos a nossa inferioridade, os nossos instintos primeiros e fôssemos burilando aos pouquinhos o brilho da espiritualidade que trazemos. Mas hoje o Centro Espírita nos ensina que o santuário é interior e que nós precisamos respeitar, sagrar o nosso interior, sejam os nossos pensamentos, sejam os nossos sentimentos e as nossas ações.
Isto sim é o verdadeiro santuário. É nestas orações, nestas reflexões e nessas ações impregnadas de nobreza que nós conseguimos a nossa conexão com o alto, com o Criador, com aquele que tudo dispõe para que nós sejamos felizes. E o centro espírita, seja ele o grande centro espírita nas grandes cidades como Porto Alegre, o centro espírita de tamanho médio, porte médio como é o nosso, seja o centro espírita pequenino. Às vezes a gente chega em centros espíritas que tem 10, 12 cadeirinhas. Centros espíritas que funcionam nas garagens das casas daqueles que os fundaram. Centros espíritas em meio de assentamentos de colonos. Centros espíritas em meio a plantações rurais. Centros espíritas em meio aos igarapés da Amazônia, os chapéus de palha. São centros espíritas, todos eles, santuários, onde a alma pode, genuflexa ante a grandeza do Criador, fazer a sua trajetória imortal para esse grande encontro. Que Jesus abençoe-nos a todos e mantenha o nosso centro espírita por muitos outros 93 anos, luzindo para conduzir ao aprisco divino todas as almas que dele necessitarem. Muito bem.